Olá, como vai? Você está no canal Me Ajuda, Liz? Claro, bora lá! Vamos resolver 3 questões que caíram para o cargo de auxiliar administrativo, Banca Quadrix, ano 2022. Questão 36. A negação de o canguru vermelho é o maior marsupial existente é: o canguru vermelho é o menor marsupial existente. A negação de ser o maior não necessariamente é o menor. Por exemplo, se eu tenho em uma sala de aula diversas alturas de pessoas, o menor tem a altura de 1,5 m e o maior 1,99 m. Não necessariamente o que tem 1,5 m é a negação de quem tem 1,99 m. Entre essas duas medidas eu tenho diversas possibilidades. Então, essa alternativa ela é falsa. Como que eu poderia negar? Só colocando não. O canguru vermelho é o maior marsupial existente, é a nossa frase inicial. Então, para eu negar, eu diria: o canguru vermelho não é o maior marsupial existente. Dessa forma, eu estou incluindo as outras possibilidades também. Questão 37. A negação de todas as aves são bípedes quando estão no chão é: nenhuma ave é bípede quando está no chão. Eu transcrevi para cá a frase todas as aves são bípedes quando estão no chão. Utilizo um termo que eu tenho uma negação em especial, que no caso é o todas. São essas possibilidades: pelo menos uma não é, ao menos uma não é, existe que não é, alguma ave não é. Então, quando eu for negar o termo todas, eu vou utilizar essas possibilidades aqui. Pelo menos uma, alguma coisa, né? O que aqui na frase está se referindo a aves, então uma ave não é, ao menos uma ave não é, existe ave que não é, ou alguma ave não é. Logo, essa alternativa 37 ela é falsa. Questão 38. Admitindo-se como verdadeiras as premissas de que Pedro ama os animais e todo médico veterinário ama os animais, é correto concluir que Pedro é um médico veterinário. Eu vou resolver essa questão fazendo o desenho representando assim, os conjuntos. Esse círculo são as pessoas que amam os animais. E essa nuvenzinha são os médicos veterinários. Eu sei que todo médico veterinário ama os animais. Então, ele vai estar dentro desse grupo de pessoas, dentro do grupo de pessoas que amam os animais. Ele fala que Pedro ama os animais, então ele está dentro desse conjunto aqui. Mas necessariamente ele é um médico veterinário? Não, ele pode fazer parte daqui, qualquer outra função, qualquer outra profissão. Então, ele pergunta: é correto concluir que Pedro é um médico veterinário? Não, não é correto, questão errada. Próxima questão caiu na banca CESP-CEBRASP 2023, para cargo de ensino superior. Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo retil representa a negação de uma proposição, julgue os itens subsecutivos. A sentença o Monte Roraima e o Monte Caburaí são exemplos de formações geológicas decorrentes de movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões de anos. Pode ser representada corretamente pela proposição lógica R, então P e Q.
Ela pergunta se tudo isso aqui, se essa proposição lógica é representada por essa daqui. Isso daqui é uma proposição lógica composta do se, então, se R e então P e Q. A frase, após analisar, a gente observa que ela não é uma proposição composta. Ela é uma proposição simples. Aqui, ó, o Monte Roraima e o Monte Caburaí são. Então, encontrei o meu verbo. Lembrando que as proposições são orações. Elas devem ter o verbo. Então, já encontrei o verbo. Eu posso resumir dizendo que o alguma coisa são exemplos de formações geológicas. Pronto. O restante aqui é só explicação. Decorrentes de movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões de anos, isso é só uma explicação. Isso eu não vou colocar como isso não entra no meu raciocínio da minha proposição. Essa questão ela é simples, é fácil de resolver, mas pode ser frequente as bancas tentarem confundir, colocando uma frase muito grande para a gente achar que se trata, sim, de uma proposição composta, mas não é. Então, eu digo aqui, ó, o alguma coisa, o Monte Roraima e o Monte Caburaí são. Então, encontrei meu verbo. Exemplos de formações geológicas. Eu só tenho uma proposição simples, eu não tenho uma proposição composta, que no caso, uma possibilidade seria a representação pelo se, então. Logo, essa alternativa 19, ela é falsa. Alternativa 20, a expressão A ou B, então se A ou B, então C, é equivalente à expressão não A e não B ou C. Vamos relembrar como que a gente faz a negação de um se e então. A gente tem duas formas. Podemos usar a disjunção, fazendo não P ou Q, ou a sua contrapositiva, invertendo não Q, então não P. Se não Q, então não P. Qual que é a mais parecida? Aqui está mais parecido com a disjunção. Então, ele fez uma disjunção. Utilizou o ou aqui, ó. A disjunção, eu vou negar a primeira. Então, A ou B. Como eu nego isso? A negação do A ou B, eu vou negar ambos e inverter o ou pelo E. Ok, até aqui está correto. Ele negou A, negou B e inverteu, trocou o ou pelo E. E a seguir, eu utilizo o ou no lugar do se então. Então, aqui o se então, ele trocou por ou, ok. E o que se mantém, assim como na primeira aqui. E ele manteve o se. Ok, essa alternativa está correta. Próxima questão, Quadrix 2023. A partir do grau de veracidade das proposições, toda galinha gosta de comer milho e Marilou gosta de comer milho, julgue os itens. Item 24. A negação de toda galinha gosta de comer milho é nenhuma galinha gosta de comer milho. Relembrando, a negação do termo todo é, eu posso utilizar algum não é, ao menos um não é, existe um que não é, pelo menos um não é. Então, aqui,
seguindo essa frase, toda galinha gosta de comer milho. Quais seriam as possibilidades de resposta para negar? Alguma galinha não gosta de comer milho. Ao menos uma galinha não gosta de comer milho. Existe uma galinha que não gosta de comer milho. Pelo menos uma galinha não gosta de comer milho. Então, e não existe essa hipótese de negar o toda com o termo nenhuma. Isso é uma coisa bem frequente, a gente recém fez uma questão parecida. Então, esse item 24 ele é falso. Item 26. É correto concluir que Marilou é uma galinha? Eu vou fazer essa alternativa com conjuntos. Relendo. Toda galinha gosta de comer milho e Marilou gosta de comer milho. Então, eu tenho um grupo bem grande, representado em azul, que são os indivíduos que gostam de comer milho. E dentro dele, eu tenho esse grupo em amarelo, que diz que toda galinha gosta de comer milho, que foi a primeira sentença que ele me deu. Então, em amarelo está representando que todas as galinhas gostam de comer milho, mas não necessariamente todo o grupo azul, que é o fato de gostar de comer milho, é somente das espécies galinha. Daí a segunda frase, Marilou gosta de comer milho. Então, necessariamente, ela é uma galinha? Não, porque ela só vai ser galinha se ela estiver dentro desse grupo amarelo, o fato de ser galinha. Mas ela tem a possibilidade também de estar aqui, nesse grupo representado em azul. Então, eu não posso afirmar que Marilou é uma galinha. Questão errada. Vamos para o próximo item, o item 27. Mas antes, se inscreva no canal, viu? Porque esse material ele é valioso, ele é importante, porque na base, se você erra a base, você não consegue resolver as outras questões. Então não deixe de se inscrever no canal para receber a notificação de outros vídeos como este, de raciocínio lógico. Item 27. A proposição se Marilou não gosta de comer milho, então Paraná é a capital de Curitiba é verdadeira. Eu marquei em amarelo a primeira proposição, que seria, posso chamar de P, e em azul, então Paraná é a capital de Curitiba, qual posso chamar de Q. Vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. A primeira aqui diz que Marilou não gosta. Aqui no enunciado, ele já me disse que essas duas frases aqui são verdadeiras. Ó, ele diz a partir do grau de veracidade das seguintes proposições. Então, Marilou gosta de comer milho, isso é verdadeiro. Então, se aqui nega, essa frase é falsa. Então, Paraná é a capital de Curitiba. Nossa, ele não deu nenhuma informação a respeito disso. Eu tenho que deduzir, eu tenho que saber se isso é verdadeiro ou falso? Não, por quê? Isso entra no caso do toda vez que você tem uma tabela verdade do se então, em que a primeira frase ela é falsa, necessariamente a frase será verdadeira. Aqui é a tabela verdade do P e então Q. P e suas possibilidades, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e as combinações com Q, V com V, V com F, F, V, F, F. Lembrando que a única falsa é a que eu marquei em amarelo, que a sequência é V, F. E quando a primeira é falsa, não me importa saber se a segunda é verdadeira ou falsa, porque ela necessariamente vai ser verdadeira, que é o caso dessa questão, ok? Então, essa alternativa que ele me deu, ela é verdadeira. Esse item 27 é verdadeiro. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Deixe nos comentários as suas sugestões, o que eu posso melhorar. Inscreva-se no canal, ajude-o a crescer. Até mais. Beijos. Tchau!